Você já ouviu falar das 2.300 tardes e manhãs? Ou das 70 semanas? Já conseguiu conhecer um pouquinho sobre essas profecias bíblicas? Se já ou se não, você precisa assistir esse vídeo, porque aqui, em um pouco mais de 5 minutos, você vai saber tudo sobre esse assunto. As 2.300 tardes e manhãs é nada mais, nada menos que uma das maiores profecias bíblicas. Compreendê-la é perceber através da história a mão de Deus guiando cada passo. Em Daniel, no capítulo 8, temos uma visão do profeta em que o anjo está a falar com outro anjo, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisoteados. Então, o anjo vira para Daniel e responde: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para que Daniel pudesse entender os 2.300 anos, ele tinha que entender as 70 semanas, pois é uma profecia menor dentro de uma profecia maior no mesmo período de tempo. Gente, aqui, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Quando a gente está falando de profecia na Bíblia, um dia é comparado a um ano. Então, quando a gente está falando de 2.300 dias, a gente está falando de 2.300 anos. Quando a gente está falando de 70 semanas, a gente está falando no mesmo período, né? 7 dias a semana, cada dia é um ano. A gente está falando de 7 anos. Mas vamos embora. Então, já que você entendeu isso, a gente pode passar para frente. Então, em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, o anjo Gabriel nos diz que o ponto de partida da profecia é o decreto de saída do povo de Israel para restaurar e edificar Jerusalém. Ao analisarmos a história, a gente encontra o ano 457 a.C., onde o rei Artaxerxes faz o decreto que permite o povo de Israel voltar para fazer reconstrução. E a gente começa aí o início das 70 semanas e também dos 2.300 anos, segundo o anjo. 7 semanas seria o tempo de restauração de Jerusalém, e assim foi. Em 408 a.C., cessou-se o processo de restauração da cidade. Depois dessa data, há um período de silêncio de 62 semanas, que culminam em 27 depois de Cristo, ano em que Jesus foi batizado e inicia seu ministério. Recapitulando, temos então 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. Está faltando uma, e essa semana é a semana do fim da profecia. Gabriel disse que na metade da última semana o Messias seria cortado. Se uma semana são 7 anos, 3 anos e meio é a metade de uma semana. 3 anos e meio após o batismo de Jesus, no ano 31 depois de Cristo, Jesus foi crucificado. Percebe? Dá uma pausa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sempre foi ele. 500 anos antes, a gente tem uma profecia anunciando a morte do Senhor Jesus e o plano da salvação. Por isso, esse é o último estudo. Um estudo que traz informações para a gente que consegue construir muitas outras coisas ao mesmo tempo, mas anunciando o sacrifício de Cristo por nós. Então, 34 depois de Cristo, 3 anos e meio após a morte de Cristo Jesus, Estevão é apedrejado. E isso é um marco para o fim das 70 semanas, um marco para o início de um cristianismo universal, que antes estava focado somente em Israel, agora se expande para todo o mundo. Do ano da morte de Cristo até o ano 100, que é quando o último apóstolo morre, a igreja recém-formada é uma igreja pura, forte, fervorosa, porém desde já começa a sofrer as perseguições por causa da sua crença. E no ano 313, depois de Cristo, o Império Romano Constantino une a igreja e o Estado, e a igreja que antes era pura em sua doutrina, agora começa a receber influências pagãs. Em 538, a Igreja Católica Apostólica Romana recebe do Estado poderes civis para atuar, e começa então os 1.260 anos da supremacia papal preditos em Daniel 7. Mas isso é tema para um outro estudo. Quando a verdade parecia estar por terra, Deus levanta homens corajosos para dar a sua vida por aquilo que eles acreditavam a partir do século XV. Então reformadores começam a surgir e trazer a verdade à tona para todas as pessoas. Pessoas como Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino e tantos outros que deixaram a sua marca nesse tempo e construíram uma nova oportunidade para que a gente pudesse, sim, conhecer o que Deus quer. E quando chega o período de 1844, depois de Cristo, ano que termina as 2.300 tardes e manhãs, Jesus entra no lugar santíssimo do santuário
celestial. E começa a purificação do santuário. Começa o juízo investigativo. Jesus começa seu ofício como meu e seu advogado, para que com isso o Pai possa trabalhar a justificação e a graça. Isso, meus amigos, é apenas um pouco das 2.300 tardes e manhãs. Chegamos então ao fim da série Sempre Foi Ele, série que estudou Jesus a partir das profecias do Antigo Testamento. Gente, 5 vídeos, cada um com sua beleza, cada um com suas informações. Mas não é só esses textos que anunciam a vinda de Jesus. Existem outros textos e que você deve pesquisar, porque assim você vai aumentar sua fé e seu relacionamento com Ele. Porque porque ao passar do tempo, gente, é uma certeza só, sempre foi Ele.